10h07, um ótimo dia para você. Começando agora o Revista 365, um bom dia, começando a semana com muito alto astral, energia positiva, é sempre pensamentos positivos, gente. Começar, porque você sabe que no nosso cérebro tem o mesmo espaço, um único espaço para você pensar positivo e negativo. Então vamos ocupar esse espaço pensando positivo? E você sabe, né? O pensamento é energia, tudo que você pensar você atrai. Então cabe a você o destino aí da tua vida, do seu dia. Você tem o poder de programação, sim. Você pode programar positivamente aí a tua vida, tudo que você deseja, né? Olha só, hoje é dia 4 de novembro de 2019, que seja um dia maravilhoso para você em todos os aspectos. E já vamos saber hoje como será esta segunda-feira. Vamos lá. Lembrando, já, né, também, né, gente? A apresentação minha da Cláudia Cury, de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Lembrando que já estamos ao vivo na transmissão de nossa fanpage, né, através do Facebook, Rádio 365 Oficial. Atenção você que nos acompanha agora pelo nosso aplicativo ou pelo nosso site, não curtiu nossa página ainda? Vai lá. Entra no Facebook, curte Rádio 365 Oficial e também baixe o nosso aplicativo, Rádio 365. E antes ainda da previsão do tempo, deixa eu já anunciar hoje a nossa entrevista do dia. Daqui a pouco estaremos conversando, para quem já está acompanhando, né, nossa live, já está aqui nos nossos estúdios, o Luciano Lima. Ele é coletor de lixo estudante. Vocês vão conhecer essa história fantástica de superação, um exemplo de vida. Ele encontrava livros no lixo e lia. Ele teve todo esse cuidado até de restaurar os livros e hoje vai contar essa história maravilhosa da vida dele, tá? Então vamos lá, gente. Hoje a segunda-feira segue com temperatura em elevação. Hoje a máxima chega aos 35 graus, com aumento de nuvens e também a possibilidade de chuva mal distribuída à noite na região. Então pode ser que tenha chuva, pode ser que não, né? Aqui em Sorocaba e na região também. Então vamos lá. Aliás, a semana será bem quente. Apenas uma mudança muito rápida entre amanhã e quarta-feira. Um leve declínio durante a noite, né? Então olha só, uma temperatura aí, o clima instável, mas o dia bem quente. Então vamos lá, gente. Olha, recebendo agora em nosso Revista 365 essa pessoa sensacional. Até eu quero já agradecer de antemão, primeiramente, a presença dele, porque é uma honra mesmo. Luciano Lima, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana Cláudia. Nos sentimos muito gratos por estar aqui participando desse programa do Revista, né? Muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanha também, através do Facebook. É uma honra para nós estarmos aqui. A honra é nossa, Luciano. Até estava falando com ele agora, antes da gente entrar, que exista no mundo mais pessoas assim como ele, que fazem a diferença, né? Que tem uma mensagem boa para passar, porque é isso que o mundo está precisando, gente, de exemplos edificantes, de transformação de vida e tanta coisa boa no mundo, e os livros é um desses veículos, né, Luciano, de transformação de vida, onde a gente aprende tanta coisa para mudar a nossa vida e a vida das pessoas, né? Sim. Através dos livros, a gente conhece pessoas diferentes, conhece costumes diferentes e acaba trazendo inspirações para a vida da gente através da leitura, né? Exatamente. Olha só, lembrando que você também pode interagir pela nossa live. O Genival Ferreira, bom dia, Genival, já está aqui assistindo a nossa entrevista. Mandar um abraço para ele, falou que é teu parente que está te acompanhando a entrevista. Eu acho que é seu parente, Genival Ferreira. Mas muito obrigada, né, Genival? Bom dia, Genival. É isso aí. Luciano, o seguinte, você não teve uma infância fácil. Estava comentando, eu até estava vendo sobre a vida do Luciano, por isso que ele está aqui. Eu faço questão da gente transmitir bons exemplos, mensagens que tragam algo construtivo para os nossos ouvintes. E realmente, pela infância que você teve e a pessoa que você se tornou, realmente é digno de parabéns, elogios. Mas conta pra gente como é que foi o comecinho da sua história, brevemente, por favor. Eu sou o caçula numa família de 10 irmãos, né? E no ano de 1988, dia 11 de setembro, a minha mãe veio a falecer de uma doença chamada cirrose hepática. Só que a minha mãe nunca bebeu. E essa doença é comum em pessoas que fazem o abuso de álcool, né? E meu pai, naquela ocasião, se sentiu muito abalado emocionalmente e acabou se tornando um alcoólatra.
e deixou de cumprir com seus deveres de pai, como cuidar das crianças, né? E acabou gastando tudo aquilo que a gente tinha constituído em prostíbulos, com meretrizes, e acabou eu crescendo num lar completamente desestruturado, né? Um ambiente hostil, e com 11 anos eu já me tornara um jovem independente, abandonei a escola na quinta série e cresci boa parte na rua, minha infância na rua. Então você sofreu mesmo realmente a perda da sua mãe, essa desestruturação no lar, mas assim, então você não chegou a completar os estudos, você largou a escola na quinta série? Na quinta série, com 11 anos, em 1993. E conta pra gente, daí desse período, a partir dos 11 anos, como foi a tua vida daí no caso? Você não voltou pra escola, você caiu infelizmente na marginalidade? Isso. Eu abandonei os estudos e a gente ficou na rua. Eu passava o maior tempo na rua, brigando na rua, que muito se brigava na rua naquela ocasião, ficava correndo atrás de pipa, aquela coisa toda. Né? E eu cheguei a cometer pequenos delitos já de menor, entre 12 e 13 anos, num shopping grande de Votorantim na época, e a gente acabou furtando fitas de videogame numa loja. Hoje nem existe mais essa loja. E acabei sendo preso naquela ocasião, fomos pegos, eu e mais os colegas, e acabamos, pela primeira vez, fomos parar numa delegacia. Daí onde foi, que nem meu pai foi lá, nenhum parente meu foi um amigo que foi buscar as pessoas que estavam junto comigo, e acabou assinando um termo circunstanciado para que eu saísse também. Sim. Então a gente passou assim, nessa fase de turbulência na infância já, dando trabalho. Olha só, gente, realmente impressionante, né? É como que a desestruturação do lar, você tem um apoio da família, o carinho, o amor, o que vale. E você, vamos falar assim, não teve culpa, você caiu dentro desse desvio, vamos dizer assim, na sua vida. Mas, e daí? Como que você foi resgatado dessa situação? Na Cláudia, assim, 5 irmãos meus já eram casados na ocasião, e 5 moravam em casa com 2 meninas que eram sobrinhas. O meu irmão tentou levar eu trabalhar com ele, eu tinha 11, 12 anos, para que eu não ficasse na rua. Então ele até tentou, dentro das possibilidades deles, que eles poderiam fazer para que mantesse eu tranquilo, para que não ficasse tanto exposto na rua. Mas eu ali acabei, deitava, ficava dormindo durante o turno de trabalho, e ele levava eu lá. Daí foi passando anos e anos assim, até eu chegar na adolescência, que começou a se tornar um caso mais grave, que a gente ingressou no mundo das drogas, né? Eu fazia muito abuso de cocaína na época, consumia bastante cocaína, e até chegar na maioridade, onde eu fui preso no ano de 2003, eu estava com 21 anos de idade. Aí você já era um adulto? Já era um adulto. Sim. E aí, como é que foi daí, a partir desse momento a sua superação? Você teve uma infância e adolescência totalmente turbulenta, sofrida, você não teve o amparo para quem te direcionasse para o bom caminho. E olha só, realmente você é um exemplo, porque tudo que você está nos contando, e hoje o pai de família que você é, o profissional que você é, e também esse exemplo de vida que você está nos contando, realmente é algo plausível, louvável. Então, a partir dos 21 anos, daí você saiu da prisão, né? E como é que foi o seu encontro com a literatura, com os livros? Quando que surgiu, então, a sua paixão pela leitura? Dentro da prisão, no ano de 2003, foi mais precisamente em agosto, quando eu estive preso ali, eu falei, não, isso aqui não é vida para mim. Apesar de ter uma infância difícil, falei, não, eu quero mudar minha história, eu quero mudar minha vida. Imediatamente, primeira coisa que eu mentalizei ali, eu falei, eu preciso voltar a estudar. Saindo daqui, eu vou buscar uma escola, vou estudar, né? Porque eu recebia muitos conselhos, volta a estudar, mas não queria nem saber. Então, dentro da prisão, eu mentalizei que quando saísse dali, eu voltaria a estudar. Foi aí que quando eu saí, no ano de 2003, eu não consegui uma vaga, porque já tinha encerrado no supletivo, né? Mas aquele ano eu me afastei do pessoal que talvez seria má influência para mim. Sim, deixei de usar drogas, porque você manter afastado de pessoas que usam já é um caminho trilhado para que você tenha sucesso e vencer esse tipo de problema. Daí eu deixei aquele ano de lado, aquelas situações, e no ano de 2004
Logo no começo do ano foi que eu me matriculei no supletivo na escola João Clímaco Camargo Pires, na Vila Fiore. Uau, gente, então quer dizer que foi na prisão que você teve aquele insight, assim, a chavinha da tua mente virou. Sim. Você falou assim, isso aqui não é pra mim, não é minha vida, eu quero mudar de vida. E aí que você foi, assim, então, por vontade própria mesmo, de acordo, pra mim acho que foi realmente uma bênção, um toque de Deus mesmo, para você mudar de vida. E você se matriculou e começou a estudar, então, começou a fazer o supletivo. Sim. Mas quando eu voltei a fazer o supletivo, eu encontrei inúmeras dificuldades. Primeiro lugar que eu estava desempregado. Aonde eu morava no Jardim das Paineiras, ali no Santa Marina. Então a distância para me chegar na escola era 13 quilômetros. 6,5 a 7 quilômetros para ir, 6,5 a 7 para voltar. Mas então, mesmo assim não foi obstáculo para você? Não. Eu ia a pé. Eu ia a pé para a escola e voltava a pé. Gente. Então era em torno diário de 13 a 14 quilômetros a pé. Meu Deus. E isso era um dos obstáculos. Mas quando eu cheguei na escola também, eu tinha outra dificuldade no falar. Eu era extremamente tímido. Então a professora passava a lição e eu tinha vergonha de perguntar sobre a matéria, então eu ia muito mal. Meu Deus. Eu tinha muita vontade, mas eu não sabia os meios para melhorar aquela situação. Era algo assim que te bloqueava. Você queria aprender, você queria saber, mas aquela timidez te bloqueava. Sim, eu tinha vergonha de perguntar. Foi aí que a minha professora, se ela estiver nos acompanhando, a professora Sueli, muito obrigado por aquela... Grande abraço para você, professora Sueli. Foi aí que ela pegou e me incentivou, ela chamou eu à parte, esperou os alunos, né, sair e falou assim, olha, você conhece sua história, porque eu tinha comentado com os alunos. Nossa, eu tô emocionada aqui já. Ela falou assim, eu conheço sua história e eu tenho uma forma para você mudar a sua história, você crescer intelectual, ter um progresso na fala, na escrita, minha letra era um garrancho. Ela falou assim, eu vou aconselhar você a mergulhar no mundo da literatura. Quando você passar a ler livros, a sua mente vai mudar. Foi aí que eu comecei a gostar de ler. Que eu, né, comecei a ler pequenos livrinhos, livretos, jornais, artigos em jornais. Até porque o livro naquela época, até hoje tem livro caro. Mas naquela época que eu estava desempregado, se tornava um empecilho maior. Então, normalmente eu comecei a ler livro religioso de vários segmentos porque era gratuito. Então eu comecei a ler esses livros. A princípio, no começo. Para você o importante realmente era a leitura. É. Isso, olha só. Estamos conversando com o Luciano Lima, ele é coletor de lixo e estudante, como vocês estão acompanhando aqui com a gente. Essa entrevista maravilhosa, inclusive já estamos recebendo aqui até um elogio, olha só, do Augusto Torrini. Ô Torrini, muito obrigada pela audiência. Ele está comentando aqui que você, Luciano, é um exemplo para muitos. Parabéns. E também um abraço para o Eduardo Vieira. Bom dia, Eduardo. Abraço para você também acompanhando, Genival também. Agora são 10 horas e 20 minutos, nós vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta muito mais. Fica aí, Luciano, você vai ter que contar ainda mais coisas, mais detalhes da sua vida, um exemplo de superação e de vida, né? Para os nossos ouvintes da 365. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. 365. A sua rádio de todos os dias. O final do ano está chegando. Não deixe as cestas natalinas na última hora. Fale com a Gama Cesta Básica, que tem as melhores opções em cestas natalinas e com os melhores preços. Cestas a partir de R$25 e ainda parcelada em até 5 vezes sem juros. E a entrega é gratuita e pontual. Não deixe para a última hora. Chame agora a Gama Cesta Básica 3243-5550 ou no WhatsApp 15 997576218. Acesse gamacestabasica.com.br. Gama Cesta Básica. Escritório São Bento. Qualidade, responsabilidade e agilidade. Assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Planejamento para redução das cargas tributárias. Escritório Contábil São Bento. Há 50 anos, garantindo a tranquilidade de cada cliente. Avenida Pereira da Silva, 1500, Santa Rosália. Telefone 15-3224-8560. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. A Rádio 365 traz pra você o futebol da 365. 365. Dominou, pintou, voltou pro olha. Abre lá pela direita o Pablo Doriva um pouco mais atrás. Optou pelo Doriva, recebeu, bateu pro gol. Golaço! Golaço! 365. Gol! Acompanhe
Acompanhe nossas redes sociais e fiquem por dentro das nossas transmissões. 365. O futebol da 365 tem um oferecimento de Gemad Centro, Faculdade Ipanema, Mania de Caneca, RF Transporte Executivo, SOS Águas, Troques, Permutas Corporativas, Escritório São Bento, Escola Luminova. Futebol 365. Aqui é pura emoção. A 365 está apresentando Revista 365. Estamos de volta, agora 10 horas e 22 minutos. Você está no Revista 365. A apresentação na Cláudia Cury, de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã. E na sequência, no Jornal da 365, com nossos queridos Cida Muniz e Pedro Guerra. Hoje vocês estão acompanhando no Entrevista do Dia Luciano Lima. Ele é coletor de lixo, estudante. Para quem está chegando agora, ele está contando sua história de superação, um exemplo de vida realmente, que ele teve uma infância totalmente conturbada, entrou para a marginalidade, chegou até ser preso, mas algo mudou na tua vida, como realmente ele teve um insight assim de começar a falar, não quer, essa vida não é para mim, eu quero mudar minha vida, ser uma pessoa melhor. E aí que nós estávamos conversando, né, Luciano, que aos 21 anos você ingressou para o supletivo, onde conheceu a sua professora Sueli, que deu aí, foi um start na tua vida, né, para o mundo da literatura. E você estava comentando a dificuldade também para ir para a escola. Você morava numa distância de ida e volta, 13 quilômetros. Isso. A dificuldade da compra dos livros, mas isso não foi obstáculo para você? Não foi obstáculo. Então, a partir daquele momento que eu passei a ler, eu comecei a melhorar intelectualmente. Comecei a melhorar na fala, na escrita, né? Foi aí que houve, quando eu já fazia 2 anos que eu já estava no supletivo, já estava no primeiro. Quando eu regressei no supletivo, eu comecei a fazer a 6ª série. Tinha parado na 5ª, mas eu concluí a 5ª. Eu comecei na 6ª. Então, quando eu estava no primeiro ano já do ensino médio, houve um concurso na escola, um sarau, e entre todas as classes supletivas, ensino fundamental, ensino médio, né, para se apresentar uma cantiga. Foi aí que eu já tinha melhorado um pouco, fiquei o responsável de escrever a letra da cantiga na escola. E foi aí, para minha surpresa da nossa classe, a gente ganhou esse concurso simbólico, apresentando a letra da cantiga, que ganhou como bem elaborado, né? E você que tinha escrito, né? Foi eu que tinha escrito. Olha só. Daí, no dia seguinte, eu cheguei na escola, mandaram me chamar. Não era comum eu estar na diretoria, porque eu não dava trabalho nenhum. Olha, foi aí que eu me deparei com um presente, era uma caixa embalada num grande presente. Daí a diretora conhecia um pouco da nossa história e falou: olha, você tem sido um exemplo para nós aqui na escola, os seus amigos, alunos. E eles fizeram uma vaquinha e compraram essa linda bicicleta de presente para você. Gente, bem merecido mesmo, né? Foi aí que eu deixei de ir a pé para a escola, mas já era no final, que eu começava a ir para a escola de bicicleta e voltar. Já facilitou bastante, né? Olha só que motivação, que incentivo para você. E aí você começou a ingressar na leitura, mas quando foi o momento, então, quando você começou a trabalhar na coleta seletiva de Sorocaba? Eu entrei na coleta de lixo em Sorocaba. Coleta de lixo. Foi no ano de 2017, em fevereiro de 2017. A minha profissão de origem é pintor automotivo. Antes de ingressar a trabalhar na coleta, eu tinha uma empresa junto com meu irmão. Nós éramos sócios nessa empresa. Só que, infelizmente, por causa dessa crise que atingiu o Brasil, a gente era pequenininho, tinha começado, fazia 3 anos que nós estávamos com essa empresa, acabamos fechando. Foi aí que eu não vi outra solução, eu não tinha emprego, estava um índice enorme de desemprego em Sorocaba. Nesse momento emergencial, isso, nesse momento emergencial, eu acabei tendo a oportunidade de ingressar a trabalhar na coleta. Eu aceitei o desafio e fui trabalhar lá. E nesse período você já estava casado? O Luciano é casado com a Renata e tem 2 filhos, a Melissa e o Marcos. Nesse momento, quando você começou na coleta de lixo, você já era casado, já tinha suas crianças? Sim, eu casei, eu conheci minha esposa, a Renata, no ano de 2006, quando eu já estava encerrando o supletivo. Né? Renata, também um grande abraço para você, viu, Renata, Melissa e o Marcos.
E no ano de 2008 eu casei. Então fazem 14 anos já entre namoro e casamento que eu tô com a minha esposa. E quando eu ingressei na coleta eu já era casado, sim, tinha já as 2 crianças. Olha só, então quer dizer que você pegou um período realmente desesperador. Um pai de família com 2 crianças, uma casa, né, para sustentar. Sim. E desempregado. Então foi nesse momento que você encarou, você coletor de lixo. E como a vida mais uma vez te surpreende, você começou a encontrar livros no lixo. Sim. Como foi esse momento? A coleta de lixo, assim, só para que a gente volte um pouquinho para que você entenda, a coleta de lixo tinha a cultura anterior de o coletor que entrasse novo, eles gostavam de judiar do coletor. Né? E na época ali o trecho era tudo a pé, correndo atrás do caminhão, não era containerizado que nem hoje a grande maior parte dos bairros. Então eu senti um pouco de dificuldade no começo, até fraqueza, porque eu não me alimentava bem, eu não sabia como que era a situação de coleta, né? Para mim era tudo novidade aquilo. Que desafio, hein, Luciano? Foi aí que depois que eu venci esses obstáculos, me familiarizei com a coleta, que eu comecei a voltar normal, a respirar tranquilamente, foi aí que eu percebi os livros descartados no lixo. Era enorme quantidade de livros descartados no lixo. Foi aí que eu comecei a angariar esses livros. Pegava alguns deteriorados, fazia a limpeza deles até uma restauração e levava embora. Lia em primeiro lugar, né? Não só guardava lá, lia no caminhão, indo para o trabalho, indo de ônibus. Quando o caminhão ia descarregar e voltar, eu também estava lendo. E comecei a guardar os livros. Lia, guardava. Olha, e daí no caso assim, como foi a reação da sua esposa? De repente você chega na tua casa, começou a chegar com livros. Ela não te apoiou muito no começo, ela estranhou um pouco, No né? começo ela ficou surpresa, falou, que negócio é esse? Porque eu chegava com caixas de livro em casa. Que negócio, não você vai com esses livros? Eu falei, eu vou guardar os livros aí. Não, mas nossa casa é pequena. Eu falei, realmente é pequena. Ela até relutou no começo, né? Mas depois quem começou a organizar esses livros foi ela. Olha só, no fim ela começou também a entrar nessa com você também, te ajudando na organização dos livros, e sem falar também que mais do que palavras, as ações, né, para os filhos, isso também influencia bastante, né, para os seus filhos, vendo o pai ser estudioso, gostar de ler, porque o livro é uma viagem ao imaginário, é uma fonte de conhecimento, e que é realmente uma transformação de vida. Então acho que também para os seus filhos isso foi realmente uma situação benéfica. Acho que influencia bastante para eles hoje também, né? Sim, a Melissa ainda ela não sabe ler direito, então eu leio o livro para ela. A gente senta, leio algumas histórias, o Marcos ele já lê bem, né? Eu sempre estou incentivando ele a ler livros e ainda faço perguntas nos livros. Falo, leia esse livro que eu já li. Então eu já vou incentivando ele a ler pequenos livros e eu falo assim, leia esse livro que o pai vai perguntar porque eu já li esse livro, eu sei do que se trata. Então não tem como ele não passar a perna no pai. Né? Isso é importante. E assim a gente vai, né? Com muita dificuldade, a vida não é fácil, né? Mas a gente estamos fazendo uma projeção boa, assim. É isso aí, uma nova caminhada. É isso aí, e brilhante, tenho certeza, como eu comentei com você, daqui para frente sempre, como você independente da crença de cada um, Deus é um ser maior de tudo e está te abençoando, está mostrando, dando sinais de transformação na tua vida, sua vida com certeza vai ser cada vez melhor e melhor e melhor, né? Assim seja. Lembrando também que o Luciano, ele também fez foi convidado para várias matérias, inclusive aqui em Sorocaba, no Cruzeiro do Sul, e emissoras de TV também. Sim. Pode comentar essa parte da questão da mídia também, da divulgação do seu exemplo de vida. Sim, em primeiro lugar a gente gravou com o Jornal Cruzeiro do Sul, eu fui anunciar uma palestra numa escola, eu fui me colocar à disposição a dar uma palestra na escola, e a diretora me convidou e pediu que eu contasse essa história. E eu contei, só que na escola trabalhava a mãe de um repórter. Que hoje ele não faz parte mais do Jornal Cruzeiro do Sul, mas na época ele fazia parte. Foi aí que ela passou o meu contato para ele, eles se interessaram pela história e publicou ela no Jornal Cruzeiro do Sul. E aí começou o Cruzeiro. Começou o Cruzeiro, depois uma jornalista de São Paulo, a Jéssica, do Razões para Acreditar, gostou também da matéria e publicou, né? Daí foi compartilhado no Facebook, e até onde eu sei, mais ou menos uns 5 a 6 mil compartilhamentos no Facebook. Foi aí que caiu na emissora de TV. Eles também acompanham esses sites. Daí gravamos com a Rede Record, gravamos com a TV Novo Tempo, onde eu estive presente no programa Entre Família, e gravamos com a TV Tem, só que ainda não passou.
Olha, então em breve na TV Tem também será Isso. exibida a tua matéria. Olha que bacana. E aqui com a gente no Revista No 365 Revista 365. hoje. Olha só que legal. É uma honra mesmo sua presença. Agora falando dos livros, de todos os que você leu, teve algum livro assim que você mais gostou? Que esse é um livro que você leu várias vezes? Porque quando a gente gosta de um livro não adianta. Você lê uma vez, cada leitura é diferente, né? Você descobre algo. Qual foi o teu livro preferido até hoje? Sim, o livro que eu ainda tenho o hábito de ler ele são o escritor francês Victor Hugo, Os Miseráveis. Por quê? Porque é uma história semelhante. Para mim ali, aquele livro, cada personagem daquele livro representa um núcleo da nossa sociedade. Até o personagem principal, que é o Jean Valjean, por momentos ele acabou preso por roubar pão, porque tinha que sustentar os seus sobrinhos, né? E daí ele foi preso e, por tentar várias fugas da prisão, se prolongou os anos de prisão dele. Se eu não me engano, 14 anos de prisão. Daí, quando ele resolveu mudar a vida dele, onde ele já era mal visto, né? Sabiam quem ele era. Foi aí que ele foi na casa de um Monsenhor. Traduzindo para nós aqui em português, é o Monsenhor Bem-vindo. E o Monsenhor hospedou ele naquela situação, deu todo o suporte, comida para ele. Mas mesmo assim, ele sei lá, ainda roubou o que tinha na casa, as talheres de prata. Meu Deus. E foi preso depois pela polícia novamente. Mas quando chegou, os policiais apresentaram ele para o Monsenhor falou assim, não, ele não me roubou nada. Inclusive ele esqueceu os castiçais de prata. Olha, gente, que lição, hein? Então deu uma lição. Você se encontrou um pouco nessa história. Olha que interessante esse livro chegar na tua vida. Isso, porque daí de vez condenarem ele por aquele ato, o Monsenhor deu uma oportunidade para ele. O Monsenhor não quis saber por que ele roubou. E Quis foi uma saber, lição pra isso ele foi uma também, lição. né? Quis saber o que levou ele a roubar. E é diferente. E daí, a partir de quando ele se viu naquela situação, ele se arrependeu dos seus atos ilícitos e começou a mudar a vida. Depois se transformou no prefeito, não me recordo o nome agora dele, mas o prefeito de bandidos se tornou um prefeito que ajudou milhares de pessoas daí então. Olha, que bacana. Semente do Bem, como é poderosa, Sim. né? E esse livro, então, é de Victor Hugo? Victor Hugo, Os Miseráveis. Os Miseráveis, olha só. E agora falando pessoalmente, quais são os benefícios que você encontrou na leitura? Assim, para você, como foi se deparar assim, com os livros? Eu tinha muito complexo de inferioridade. Eu sempre achei que eu não era ninguém, eu sempre me julguei uma pessoa inferior a todos. Então eu não conseguia olhar nos olhos de ninguém. Quando eu passei a ler o livro, eu cresci intelectualmente. Eu vi que a diferença entre uma pessoa e outra é o conhecimento. Então, quando você tem conhecimento, você se iguala às pessoas, independente da sua classe social. Você se sentiu mais seguro? Sim, independente da classe social, onde você mora, seja um bairro, uma casa pequena, mas dentro do intelecto você consegue, de igual para igual, conversar com alguém. Exatamente. Ter a mesma capacidade. Foi aí que eu percebi isso. Que lindo, uau, olha só, Luciano Lima aqui com a gente, coletor de lixo estudante, passando esse exemplo maravilhoso, e realmente tem essa toda a transformação. E você fala muito bem, viu, Luciano? Para quem, como você comentou desde o começo, que para um aluno que era muito tímido, né, em sala de aula, tinha medo de fazer uma pergunta para a professora, hoje é um palestrante, fala muito bem, todo esse conhecimento adquirido, e olha só, gente, como querer não é poder, querer é fazer, e você... aconteceu toda essa transformação na sua vida. Realmente, mais uma vez, parabéns para você, Luciano. E contando também, a gente comentou dos seus filhos, né, que você é um exemplo para eles, você ajuda a leitura com a Melissa, o Marcos, e você também tem uma pequena biblioteca na sua casa. Mas o seu intuito, você tem um projeto também de fazer uma biblioteca comunitária. Sim, em casa hoje eu tenho aproximadamente, já passou de 200 livros. 200 livros? Olha, só que em casa é um lugar pequeno, eu moro numa casa de 2 cômodos, né? Moro ali no Parque São Bento, então não consigo receber visitas de pessoas interessadas a ler livro. Eu gostaria, em um breve, acredito um próximo aí, colocar uma biblioteca comunitária no índice onde há mais criminalidade em Sorocaba. Sim. Porque eu acredito que o conhecimento transforma pessoas. Com certeza. Né? Hoje a nossa população carcerária no Brasil, ela gira em torno de 800 a 900 mil detentos. Então nós já temos 900 mil detentos. Nós precisamos reduzir esse número para que ele não aumente.
Exatamente. Então, para aquele normalmente precisa se trabalhar na base, como por exemplo, um time de futebol começa na base. Então, eu acredito que uma sociedade saudável, futuros homens começa pela juventude. A gente quer levar o conhecimento para a nossa juventude, mostrar que assim, que através da nossa experiência de vida, do conhecimento, a gente pode chegar onde a gente quer. Não precisa, hoje é muito feita apologia que o crime hoje é o melhor caminho para o sucesso, e não é. O crime nunca foi e nunca vai ser. Então assim, muitas jovens vivem iludidos nessa, que no crime a gente consegue as coisas mais rápido, o governo é isso, o governo é aquilo. Não é verdade. Não é nada disso. Até porque depende da gente, tudo depende da gente. Então a gente gostaria de colocar uma biblioteca, né, em cada bairro de Sorocaba, onde o índice é maior de criminalidade, porque eu acredito que com trabalho de incentivo a gente consegue mudar as pessoas, a mudar, no que eu digo, a mentalidade das pessoas, as pessoas conseguirem ver o mundo de outra forma. Perfeito, exatamente. Que no mundo, então, existam mais pessoas como você, Luciano, para nos ensinar. A gente aprende muito com você. Você é uma lição de vida. Quantas pessoas às vezes reclamam, tem de tudo, e às vezes reclamam, ficam tristes. E olha só os obstáculos que você passou, digo até desafios, e você encarou, enfrentou, não desistiu, e está aqui com a gente. Passando essa mensagem tão maravilhosa, né? E com certeza você vai conseguir sim, né? Mentaliza sempre. Estava conversando até sobre o poder da mente. Inclusive, ele já leu O Segredo, gente? Olha só quantos livros você já leu. Já leu inúmeros livros? Centenas de livros. Centenas. Inclusive, um deles, O Segredo, que a gente trata muito bem sobre o poder da mente, do qual eu também sou muito, muito fã dessa filosofia, praticante também. E você vai conseguir só mentalizar, acreditar que já você vai materializar seu sonho e, com certeza, ajudar muitas pessoas, assim como muitas pessoas do bem surgiram na tua vida. Sim. Inclusive como a professora Sueli, a tua família é maravilhosa, você também está sendo um veículo de transformação para muitas pessoas, inclusive nas palestras que você faz. Agora, Luciano, se você quiser passar o seu telefone para contato, para você divulgar, quanto mais esse exemplo de vida, e também você aceita doação de livros, né? Sim. Pode ficar à vontade de divulgar suas redes sociais, o seu telefone. O meu contato é 15 998 40 0621, que é o WhatsApp. No Facebook você me encontra como Luciano Ferreira de Lima, e também coloquei uma página Diário de Ungari. Então tudo que nós fazemos em termos de palestras, tudo de novidade que a gente anda fazendo em Sorocaba, até fora de Sorocaba, a gente coloca lá. Que legal, Diário de Ungari. Mas Diário de Ungari. No Facebook. No Facebook. Diário de Ungari, entre aspas, né? Que eu coloquei lá, porque existem várias Diário de Ungari. Coloquei entre aspas para diferenciar, que daí já sai direto na gente lá. Então tudo que a gente faz de palestras, eventos sociais, empresas onde a gente vai incentivar na leitura, a gente coloca lá. Então vai ser bem legal você acompanhar, que você vai ver que aonde a gente tem chegado realmente é um milagre, viu? Realmente é um milagre mesmo. E as pessoas, Deus não usa as pessoas por acaso. Nós somos assim veículos, instrumentos dele para a transformação da nossa vida e das pessoas. E você com certeza é uma dessas pessoas. Inclusive o Luciano Lima está aqui com a gente no Revista 365, nossa entrevista do dia, e está fazendo uma faculdade de História. História. Né? Que ano que você está? Estou no segundo semestre. Segundo semestre. Isso. E agora seu intuito também é ser professor. Há uma possibilidade da gente se tornar o primeiro professor saindo da coleta urbana aqui de Sorocaba. Eu gostaria de, além de levar conhecimento através da história, porque muitas pessoas acham que história é cansativa, mas para que você entenda o presente, é necessário você voltar um pouquinho atrás para que você seja contextualizado da situação. Então por isso que história me fascina bastante. E a gente quer levar através do conhecimento e através da nossa história de vida essa experiência para os alunos, que eu acho que vai ser legal. Fantástico, fantástico. Vai conseguir sim. Você já está fazendo história. Né? Além de história, você já está fazendo história na vida das pessoas, as pessoas que passam por você e muitas outras ainda que vão cruzar teu caminho. E você realmente é um semeador. Você está semeando as sementes do bem. Parabéns, Luciano. Que alegria, que orgulho conversar com uma pessoa como você. Realmente estou emocionada, de verdade. E seja sempre bem-vindo ao Que Eu Revista. Aqui nós estamos de portas abertas para você. Sempre que você quiser divulgar o seu trabalho, alguma coisa, alguma mensagem do bem,
aqui você sempre será bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigada, Luciano. Infelizmente, 10 horas e 41 minutos, estamos chegando ao final da nossa entrevista e conversamos com o Luciano Lima. E você conheceu a história do coletor de lixo, que lia os livros que encontrava no lixo, teve uma história de vida aí fantástica, com dificuldade, e ele é uma prova que os desafios não são obstáculos na sua vida. Você enfrenta, você encara. É verdade. A facilidade coloca o homem, empobrece o homem. A facilidade deixa o homem fraco. Então a gente vê que através da dificuldade você aprende muito. Você acaba se reinventando e superando todas as dificuldades. Exatamente. Agora, ele já falou tudo, gente. Eu ia falar para ele deixar uma mensagem aqui para as pessoas, mas se você quiser reforçar isso também, e o seu recadinho, suas considerações finais, pode ficar à vontade. Eu agradeço em primeiro lugar pelo convite, né? Me sinto muito grato através do convite, a minha família também. Existe um ditado popular que fala assim, ó, a vida só pode ser entendida quando a gente olha para frente. A vida só pode ser compreendida quando olhamos para frente, né? Mas ela pode ser, me perdoa, deixa eu voltar aqui de novo. Sim, por favor. A vida só pode ser compreendida quando a gente olha para trás, mas ela só pode ser vivida quando a gente olha para frente. Exatamente, isso aí, sempre para frente. Isso. Exato. Nossa, Luciano, parabéns. Muito obrigada mesmo pela sua presença. Aos ouvintes também que acompanharam aqui nossa entrevista, que participaram, que estão conosco em nossa live. Nosso muito obrigada. Ficamos por aqui com a entrevista do dia. Amanhã nós voltaremos, mas fiquem na sequência daqui a pouquinho o Jornal da 365 com Cida Muniz e Pedro Guerra, e conversamos com essa pessoa espetacular aqui, o Luciano Lima, que é coletor de lixo estudante, deixa essa mensagem pra gente maravilhosa. Luciano, muito obrigada, que Deus abençoe sempre a sua vida, e lembre, pensamento positivo, o que começa na mente cria, e você tem o poder de materializar. Obrigado, tchau, Ana Cláudia. Muito obrigada, fique com a gente, 365, a sua rádio de todos os dias. Fale com a gente, @radio365.com.br